tarde, espero que vocês estejam gostando do curso. Eu vejo vocês por aí. Então, Gabriel, é contigo. Fala aí, gente, boa tarde. Como o Cláudio falou, meu nome é Gabriel Aquino. Eu trabalho na UFRJ, trabalho na SegTech, tá? Eu faço um pouco da gestão da segurança de redes, também faço alguns trabalhos lá com pentest na SegTech. E hoje eu vou falar aqui com vocês um pouquinho de segurança de redes. Essa aula aqui que eu vou passar para vocês é meio que um bate-papo, vocês podem se sentir à vontade para tirar o microfone, perguntar na hora, levantar a mão, perguntar aqui no chat, eu vou estar aqui olhando. Qualquer coisa, só gritar, falar aí alguma coisa que eu tô por aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu bem falei, essa aula aqui é de segurança de redes. E para começar falando um pouco de segurança de redes, seria legal a gente falar um pouco de política de segurança da informação, para depois falar em firewall. Essa apresentação também tem um pouquinho de IDS e IPS, que eu pretendo nessa aula não passar por causa do tempo. Tá? Bom, vamos lá. O que é o segurança de rede? E para que eu preciso de segurança de rede? Bom, a segurança da rede, a função primária é proteger o patrimônio da instituição. E qual é o patrimônio de uma instituição? O patrimônio hoje principal de uma instituição é a informação. Por quê? Porque a gente pode pensar como pessoa de computação, pessoa de TI, que a gente quer proteger um serviço, proteger um sistema, mas na verdade o que a gente tem que proteger sempre é a informação que a gente tem. Porque a informação hoje é algo vital para a empresa. Eu estava até vendo no Twitter aqui mais cedo uma mensagem de uma pessoa que dizia que antes a informação era o petróleo, né? Hoje a informação é o urânio. Por quê? Porque com a informação, você usa a informação e você precisa guardar essa informação em algum lugar. Se essa informação vaza, a sua empresa pode estar em risco, pode estar em perigo. E aí, o que você tem com isso? Você pode ter problemas nas suas operações, ou seja, se você tiver um ataque e alguém não conseguir acessar a sua informação, você vai ter um problema de disponibilidade dessa informação. Pode ser que alguém vá lá e roube ou ataque de alguma forma para destruir a integridade da sua informação. Então, é importante você proteger o seu patrimônio, que é a sua informação, através da sua rede, que é a forma como você geralmente acessa a informação e trafega ela dentro da sua empresa. Isso vai te dar o quê? Credibilidade competitiva e vantagem. Por quê? Porque uma empresa ou uma instituição que preza pela sua informação, ela vai ter uma credibilidade maior para as pessoas. E também o cumprimento de responsabilidades. É importante a gente lembrar, hoje, por exemplo, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa que você tem que proteger dentro de uns termos da lei. E se você não fizer isso, você vai estar incorrendo em um crime. Então, a segurança de redes, a principal você tem sempre que se basear em como você vai proteger a sua informação, tá? E a segurança de redes é o quê? É a segurança dos computadores e a segurança dos sistemas e da informação que está dentro desses computadores, de forma que você tenha a proteção da integridade, da disponibilidade e você permita saber quem está fazendo aquilo. E aí vem o papel da política de segurança de redes, que é a primeira coisa que você tem que pensar quando você pensa em fazer segurança de redes da tua instituição. E o que é essa política de segurança? É você definir primeiramente o que você vai proteger, você definir o risco aceitável, ou seja, a gente sabe que a gente não pode proteger tudo. Alguma coisa é um cobertor curto. Não existe segurança 100% de forma a cobrir todos os aspectos de um lugar. Então você tem que aceitar e definir um risco que você aceita. Por exemplo, você tem um servidor de aplicação, ele precisa estar para o mundo. Olha, se ele tivesse totalmente desligado num canto, ninguém acessaria aquilo. Mas você tem que deixar ele em algum lugar. E você tem que aceitar um risco das informações que estão ali. E esse risco, você tem que saber qual tipo de informação você vai botar ali, o que você vai botar ali. E nisso tudo, parte da política de segurança de redes.
E você tem que definir esse risco para você definir o que você vai proteger e de qual forma você vai proteger e quais ações você vai tomar em caso de um incidente. Daí, quando você pensa em firewall, você vai estar pensando em permissões implícitas e permissões explícitas. O que é uma permissão explícita? Uma permissão explícita é quando você vai lá e fala explicitamente: eu não quero que alguém acesse um computador numa determinada porta. E uma permissão implícita seria quando você fala assim: olha, eu não quero que alguém acesse. Não, melhor falando assim, eu quero que alguém só acesse a porta 80 desse computador. Dessa forma, você está criando uma permissão explícita, falando, eu quero que alguém acesse esse computador, mas ao mesmo tempo você está criando outras permissões implícitas, como, eu não quero que alguém acesse a porta 22 desse computador. Então, quando a gente está pensando em firewall, a gente vai estar sempre pensando no que você quer deixar, e implicitamente, tudo que você não falou que você quer deixar, você está bloqueando. E também você pode fazer o contrário. Você pode falar, eu não quero isso, e o resto todo eu permito. Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E você tem que ver também como que acontece o tráfego de informações com as redes internas e externas. Quem pode acessar a sua rede interna, para onde que você pode acessar quando você for para fora da rede. E isso tudo aqui você vai definir na sua política. E, por exemplo, aí já saindo um pouco do firewall, já partindo mais para a parte de gestão, se uma pessoa, ou um funcionário, ou alguém de fora do mundo, acessa algo que não devia, ou tenta acessar algo que não devia, você tem que tomar uma ação. No caso do firewall, você pode bloquear, rejeitar ou aceitar. Ou logar também. No caso da gestão, você pode definir alguma punição para uma pessoa, uma advertência, enfim, alguma coisa do tipo. E bom, para você, como eu falei, efetivamente usar um firewall, você precisa definir uma política de segurança para proteger os ativos contra as possíveis invasões. É claro que um firewall você pode pegar, sentar e configurar ele. Só que, para que você vai configurar? O porquê? E quando você está trabalhando numa empresa, você tem sempre que pensar na sua base para fazer aquilo. Por que você vai proibir alguém de acessar um determinado computador? Por que você vai proibir que um computador seja acessado? Por que você vai permitir que alguém acesse um determinado serviço ou uma determinada rede? Então, a política vai te dar base para você tomar as suas decisões dentro da rede. E essa política é o quê? É o conjunto de práticas e controles adequados que você vai fazer por diretrizes, normas ou procedimentos, né, dentro da sua empresa, e você vai tentar minimizar os riscos com as perdas de violação de algum bem. Então, se você for pensar que você vai ter informações, né, e sistemas de computadores lá por trás, e você quer minimizar os riscos de um vazamento, os riscos de um ataque que vai comprometer aqueles dados. Então, você primeiro avalia como é que é a sua rede, avalia como é que estão os seus dados, e você vai dizer os procedimentos. E dentro desses procedimentos, pode ser a aplicação de um firewall. E para você fazer isso, como é que você pode fazer? Você tem diversos serviços, diversos computadores, né, e esses computadores vão ter uma função. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai definir um firewall, um sistema de segurança, é identificar aquilo que na sua rede você tem como acessível e os endereços. Então você identifica quais servidores você vai precisar de acesso ou proteção e quais são esses endereços, que pode ser um endereço NAT, pode ser um endereço de um IP real, e que vai ser atribuído a esses servidores para quando eles estiverem visíveis no mundo. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a sua empresa tenha um web server. Então você vai anotar lá, um web server, o que ele é? Ele é um PC, ele é uma workstation, ele está na nuvem. Hoje em dia, quando a gente pensa em segurança de redes, a gente tem que sempre lembrar que hoje em dia você não está mais num mundo onde você tem uma entrada e uma saída.
Se você pensar que você está num mundo onde pessoas podem levar celulares para o trabalho, você pode ter um serviço na nuvem, você pode ter um serviço rodando em algum outro lugar, num dispositivo móvel, você tem que saber que você pode ter vários tipos de entrada na sua rede. Então, quanto mais você protege a sua rede, a sua informação, você vai ter que bolar uma forma, que eu vou falar mais na frente, de como você vai fazer para você colocar barreiras que você permita com que somente o que deve ser acessado esteja acessado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma workstation, que é um computador, né, host dentro da sua rede. Mas ele podia estar na nuvem também. E ele tem um IP. E ele vai ter um IP de NAT, se tiver um NAT ou não, ou ele vai estar com IP real. E aí você vai dizer o que ele faz. Da mesma forma que se você tiver uma ou mais entradas, você vai ter, eu tenho um firewall, tenho outro firewall. Esse firewall aqui é um pfSense, que é uma plataforma de firewall que eu vou falar mais na frente. Que ele é um Intel, tal, que tem uma proteção para um determinado segmento. E aí eu tenho um outro firewall, que é um backup. E aí quando você fizer isso, você vai anotar o que você tem, e aí você vai poder dizer o que é mais crítico para você, o que tem as informações mais críticas ou não, e como é que você vai fazer essa segurança. E aí, o que você tem que fazer quando você pensar nisso? Você tem que cobrir os pontos de entradas externos ao ambiente durante o que você vai identificar como o perímetro da sua rede. Então, o perímetro da sua rede, se você pensar em perímetro de segurança, né, você vai ter as entradas, ou seja, os acessos à sua rede, e você vai ter bloqueios que você vai controlar o que vai entrar e o que vai sair da sua rede. Lembrando sempre que se a gente tivesse no passado, seria muito mais difícil você ter um celular se conectando numa 4G ou algum computador externo entrando, um PC móvel, um laptop. Hoje em dia já não. Então, hoje em dia, esse perímetro está cada vez mais complexo. E aí, você, na hora de fazer isso, você tem que considerar que, por exemplo, uma pessoa pode estar acessando de dentro da sua rede um celular usando uma rede externa, usando uma 4G. E aí, onde é que seu dado vai ficar? Né? Então, quanto mais você conseguir perceber onde é que está o seu dado, ou seja, a sua informação, o principal da sua rede, melhor você vai conseguir proteger ela. E aí você pode usar um filtro de pacotes para controlar o tráfego originário das redes remotas e também das redes que estão saindo da sua rede, os pacotes que estão saindo da sua rede. Então, descendo mais um pouquinho aqui, o que a gente pode ver? Que na hora que você for implementar a segurança de redes, uma das coisas que você pode usar, e a que é mais utilizado, é você implementar a segurança através de aplicação de filtro de pacote. O que é um filtro de pacote? Imagina que você tem um cabo lá de rede, né? E você vai ter pacotes passando. E aí, esse filtro de pacotes, que é o seu firewall, ele vai literalmente olhar para aquilo e vai permitir o que ele deve permitir e não permitir. Então, um firewall filtro de pacotes, ele é justamente isso. Ele vai filtrar aqueles pacotes que estão passando na sua rede e vão permitir você deixar ou não passar uma determinada informação, um determinado pacote de rede para um determinado serviço. E aí, uma boa prática sempre é o quê? Desabilitar os serviços de default. E o que significa isso? Bom, se a gente pensar que as pessoas estão na internet, né, estão no mundo, tentando invadir a sua rede, tentando entrar no seu sistema, quanto mais você dá, vamos dizer assim, brecha para alguém entrar no seu sistema, na sua rede, mais vulnerável você vai estar. Porque imagina só, você tem um FTP aberto. Um FTP, ele permite que você coloque e retire arquivos de um sistema. Então, se ele está habilitado, você vai ter que garantir que ele está seguro. Deixa eu tirar isso aqui. Se ele está habilitado, você vai permitir
com que você vai ter que deixar ele seguro. Por quê? Porque cada vez mais você tendo serviços abertos, você pode estar abrindo brechas para alguém invadir. Então, a primeira coisa que você faz é desabilitar serviços default, ou seja, você tirar aquilo que o seu sistema já vem habilitado, mas que você não vai querer usar. E aí, só nesse momento, você já está criando uma barreira inicial a acessos que não deveriam acontecer. Depois, você, baseado nos ativos e nas redes e na forma como é essa conexão, você pode criar uma linha de defesa para o seu perímetro. Como? Colocando esses filtros de pacote e permitindo que somente os serviços que você quer estejam acessíveis. E aí, esse filtro de pacote vai agir de acordo com as regras que você criou. Ou seja, você vai negar ou liberar um tráfego através de especificação de endereços e portas de origem e destino. Por quê? Como uma conexão acontece, né? Você tem um serviço e ele vai ter um endereço IP e uma porta. E da mesma forma, do outro lado, quando você vai se conectar de um endereço também e de uma porta. E aí, esse filtro, baseado na porta de origem e destino e os IPs de origem e de destino, você pode criar um tráfego para dizer, olha só, eu só quero que um determinado IP de uma determinada rede acesse esse meu sistema FTP. Ou eu quero que todo mundo na internet acesse um determinado computador, mas só na porta 80 porque tem um web server lá. E eu só quero que o web server esteja visível para o mundo. Então, você vai criar essas regras e o filtro de pacotes, que é o teu firewall, ele vai pegar os pacotes e vai avaliar cada um. Tá? Então ele vai pegar e vai, beleza, tem um pacote vindo aqui. Esse pacote tem as seguintes características. Com essas características eu permito ou não? Eu permito, então ele vai entrar. Com essas características aqui eu nego, porque tem uma regra dizendo que um pacote para a porta 8020 não pode, e ele vai para a porta 8020, então eu não vou permitir. E existem soluções proprietárias e abertas. Se vocês conhecerem alguma solução de firewall, escreve aí no chat. Algumas delas podem ser, por exemplo, firewall da Cisco, que é o ASA, que é um firewall utilizável, por exemplo, na UFRJ. Existe uma solução aberta que é o pfSense. Existem outras soluções, por exemplo, o Linux tem o iptables. E existem várias outras soluções. Existe o Fortinet, da FortiGate, enfim. E todas essas soluções, elas basicamente implementam um filtro de pacote. É claro que no firewall também, e aí quando eu estiver falando mais de IDS ou IPS num outro momento, eu vou falar também que esses firewalls, eles podem não só negar ou liberar tráfego através de portas e endereços, mas também do tipo de tráfego. Mas isso aí é um outro papo para uma outra hora. Aqui no momento de filtro de pacotes, o que a gente pode ver? Né? A gente tem dois tipos de modelos para implementar um filtro de pacote. Um é um modelo que você nega tudo, ou seja, você fecha todas as portas e só permite o tráfego que você deseja, ou seja, eu vou fechar tudo que eu quero, tudo que pode, e só vou permitir o tráfego na porta 80 para um determinado servidor. Ou modelo que você permite tudo, exceto algum ponto. Por exemplo, você permite todo o tráfego, mas você fecha um acesso a uma determinada rede, ou um determinado serviço, ou um determinado host. Para vocês, vocês podem digitar aí, ou podem falar, qual desses dois modelos é o melhor na visão de vocês? Nega tudo? Depende do tamanho? Como assim? Ficou na dúvida? Por quê? Gente, olha só. Vamos lá. Se a gente... pode falar. Não, eu só ia falar que o que eu pensei foi em alguns casos desses bots que ficam testando, né? Então, se a gente negasse tudo e permitisse só
o desejado, mas Sim. acho que é o que falaram ali do tamanho da rede, né? Que pode ter um grande impacto também. É como o Vitor falou, se ele quiser falar, ele pode falar também se ele quiser. Mas, como você bem disse, a gente tem bots que ficam acessando, né, a nossa rede. E isso é realmente um problema quando você permite tudo. Mas também, se você for pensar, por exemplo, na UFRJ, né? A UFRJ ela tem milhares não, mas ele tem diversos departamentos com vários alunos fazendo das mais diversas experiências. E se você for pensar que você vai, por exemplo, vamos supor, eu só quero que as pessoas na UFRJ acessem HTTP, por exemplo, ou HTTPS. Poxa, mas você vai ficar imaginando que quais são as exceções que você vai ter a isso, entendeu? É muito difícil quando você tem uma rede extremamente complexa, como a rede da UFRJ, você bloquear um determinado serviço ou uma determinada porta, porque você não sabe. Você pode ser que tenha, vamos supor, tem um professor que tem um contrato com uma outra empresa, com uma outra rede. Como assim, Miguel? Entendi. Então você está falando que permite tudo, mas dar respostas corrompidas que não for, como assim? Bom, depois você me explica aí. Então, se você tiver uma rede muito grande, você vai ter muitas exceções. Então, esse modelo de permitir tudo, exceto alguma coisa, pode ser útil nesses casos, tá? Então, por quê? Porque é mais fácil você fechar e abrir gradativamente os serviços que forem necessários. Mas imagina que você tem um ambiente tão complexo e grande que você não tenha como você simplesmente ir abrindo à medida que for necessário. Imagina você trabalhando numa rede como a FRJ, tendo que ficar atendendo telefone ou mensagens de pessoas que querem usar os mais diversos serviços e não estão conseguindo. Se alguém tentar acessar uma porta, ele vai te dar uma resposta com informação falsa. Bom, mas e aí? E se essa. Bom, beleza. Isso é interessante do ponto de vista se eu tiver, por exemplo, criando um sistema e eu só quiser exatamente um scanner, por exemplo. Mas eu posso também estar com tráfego legítimo. Não necessariamente porque você bloqueou nesse caso é algo ilegítimo. Quando você tem um ambiente muito complexo, é difícil você dizer o que cada um vai usar. É claro, se você tiver uma política de segurança bem definida, você pode dizer, olha só, eu estou bloqueando tal coisa por causa de uma determinada regra que foi criada. Mas, como o Vitor falou, em Firewall, você não está vendo o que é a aplicação, você está vendo um tráfego. Você até poderia ter algum proxy, alguma coisa que fizesse isso. Mas pensando em Firewall, em permitir ou negar a porta, você não tem como fazer isso. Entendeu? Bom, vamos lá. E bom, quando você escolher a sua prática que você vai fazer de bloquear ou negar tudo, você vai ter que começar a criar as regras. E como que essas regras são definidas? Você vai ter o endereço IP e você vai dizer a porta, o tipo de serviço. Então você pode ter TCP, UDP, ou você pode permitir TCP e UDP ou bloquear TCP e UDP. Ou também SMTP, que a gente vai dizer é o protocolo de, vamos dizer assim, é o ping, né, da internet, é o protocolo para você fazer diagnóstico na rede. Aí a porta com o tipo de protocolo vai definir qual é
o protocolo de transporte, vai definir qual o protocolo, qual o serviço que você vai querer bloquear. E aí você vai ter a direção, ou seja, de entrada ou saída da rede, ou nos dois lados. E aí, geralmente, você coloca uma informação dizendo o que é que você está bloqueando. Então você pode dizer, por exemplo, eu bloqueei a porta 25 TCP, que é o SMTP, nas duas, ou seja, eu não quero nem ter SMTP de dentro para fora, nem de fora para dentro, né? Porque a porta 25 ela não é segura e os spammers podem usar isso para enviar spam. Então eu bloqueei e eu estou usando isso tanto na versão IPv4 quanto IPv6. Eu também poderia fazer isso só na versão IPv4 ou só na versão IPv6. E aí, quando você for definir um firewall, ou quando você for implementar isso no firewall, você vai ter justamente esses campos para você ir lá e escrever o que você está querendo. Então, aqui no caso, por exemplo, aqui não está nem dizendo que você permite ou bloqueia, mas aqui está dando alguns exemplos de como é que você faria, por exemplo, para bloquear a porta 445, que é o SMB, né? Aqui. Você vai botar a porta, o protocolo, você pode dizer a direção, e aí você vai dizer se você vai querer isso no IPv4 ou IPv6, e você vai pegar e você vai implementar isso no firewall. E aí agora falando um pouco do firewall em si, né, a gente vai ter qual é a definição básica de um firewall. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de firewall, como eu falei, aqui tem um Fortinet, aqui tem um pfSense da Netgate, aqui tem um ASA da Cisco, e aqui tem o firewall do Linux, que é o iptables. E como é que você faz? E como é que você usa ele? Né? Você configura ele de acordo com a sua política de segurança, e você pode permitir alguns pacotes passem e outros sejam bloqueados. Você pode permitir o controle de acesso entre o mundo externo e os recursos, e você consegue, com isso, gerenciar o fluxo de rede. E ele pode ser baseado em hardware, software ou numa mistura dos dois. Por exemplo, aqui, né, no Linux é um firewall baseado em software. Ele vai estar ali ligado na sua interface de rede. É claro que se a gente for pensar em Linux, a gente teria que falar um pouco da arquitetura, mas falando assim, bem por alto, ele está ligado na entrada e saída da sua rede, e ele vai bloquear a entrada para o seu computador. Se você tem um firewall, por exemplo, da Fortinet ou da Cisco também, por eles serem appliance, eles podem ter soluções em hardware para bloqueio. E o software da Netgate, o pfSense, vocês podem acessar, vocês podem ter uma appliance deles, ou vocês podem baixar e instalar no computador. E se o seu computador tiver 2 placas ou 3, ou enfim, quantas placas de rede quiser, você pode definir uma entrada e uma saída, né? Uma porta indo para a LAN e uma para a WAN, onde a WAN é o mundo externo e a LAN é a tua rede interna. E você pode configurar um firewall usando um computador de casa, enfim. Um computador comum, e de forma web, e eu tenho até um pfSense, eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, quando você estiver pensando em firewall, você vai usar alguns termos no firewall. Pode pegar uma appliance velha e instalar também. Alguém já mexeu com appliance de pfSense aí? Já mexeu, Vitor? Eu nunca mexi com appliance, eu sempre usei... Pô, legal. Maneiro. Eu nunca mexi, não. Eu sempre usei no PC mesmo, porque a appliance tem que comprar, né? No Norton 2012, colocou. Maneiro, maneiro. Bom, então, Cara, o Fire de hardware, uma das vantagens que ele tem é que, geralmente, a resposta em hardware é mais rápida do que a resposta em software. Também, algumas coisas, se você tiver um grande volume de dados, você pode pensar que você pode ter... toda vez que você vai avaliar um pacote, se você for pensar no computador em si, ele está fazendo uma preemissão do sistema, né? Ele está parando, analisando aquele pacote, permitindo ou não. Se você tiver aquilo tudo em software, isso tudo vai estar rodando em software,
e você vai ter o software parando para analisar isso. Se você está em hardware, geralmente você vai ter mais velocidade e você pode, inclusive, aceitar mais tráfego. Mas você depende muito da arquitetura, tanto do hardware quanto do software. Não existe nenhuma vantagem expressiva só você falar está só em hardware, também só está em software. Por exemplo, se você for pegar um firewall, um hardware de 20 anos atrás e comparar com uma appliance instalada no melhor computador de hoje em dia, é completamente desproporcional a comparação. Não é só porque ele está em hardware que ele é melhor. O preço também varia muito. Geralmente as appliances de hardware eles são mais caros, porque você definir um hardware para isso é mais caro do que definir um para software. Geralmente, se você for comparar, o de hardware tende a ter mais vantagens, mas depende muito. Por exemplo, na FRJ a gente tem alguns firewalls que são bem antigos. Talvez se esses firewalls tivessem rodando em software, num computador muito mais moderno, eles fossem melhor, mas aí você tem que avaliar o impacto disso no teu hardware e ver principalmente o impacto na tua rede, né? Então é uma discussão que ela é mais complicada, mas em geral o firewall em hardware seria melhor, né? Mas não dá para dizer que todo firewall em hardware é melhor do que um firewall em software. Bom, e aí, beleza. E aí você tem os termos comuns, né, para o firewall. E o que são esses termos comuns, né? Pacote, filtro de pacotes, filtro de pacote stateful ou stateless, eu vou falar um pouquinho depois, gateway de aplicação, DMZ e redes protegidas ou não, ou desprotegidas, né? Bom, o que é o pacote? O pacote é a informação criada pelo protocolo de rede para carregar os dados e esse pacote é o que é roteado na internet, né? Então, você tem a sua informação e ela vai descendo nas camadas, né, do modelo TCP/IP, até você criar um pacote e você enviar na rede. E esse pacote que você vai estar enviando na rede, assim, falando de forma mais aberta, né, mais abstrata, é o que o teu firewall vai pegar e vai analisar para rotear os dados e as informações na rede, né? Então, o filtro de pacotes é um firewall que filtra baseado no número de porta de protocolo e endereço. E aí você pode implementar ele usando, por exemplo, a CL. Se alguém já fez os cursos da Cisco ou já trabalhou com algum roteador Cisco, eles usam muito a CL. O que é uma ACL? Vou pegar aqui uma foto aqui na frente de uma ACL, deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Uma ACL, deixa eu aumentar aqui. É uma lista de acesso, tá? E aí o que você permite? Você define numa ACL, depois eu vou falar um pouco desse slide aqui, mas basicamente você define qual é a sua rede interna, sua rede externa ou a sua DMZ, e aí você pode permitir um tipo de protocolo de qualquer entrada, de qualquer rede para um determinado host. Ou você pode permitir um IP, né, ou seja, só protocolos do tipo IP de um determinado IP para uma outra, de um determinado rede, né, no caso aqui, porque você tem um IP e uma máscara, para qualquer rede, enfim. E aí, isso é uma ACL. Se você for pegar um roteador, você vai poder criar regras nele. E o que a ACL faz? Ela simplesmente compara se um determinado pacote está passando com uma determinada característica, ele bloqueia. E você tem o filtro de pacotes stateful. E isso é interessante a gente falar, por quê? Porque uma ACL é uma regra. Ela chega e fala assim, olha só, se um determinado pacote de uma determinada rede com uma determinada porta para um determinado IP e porta, você bloqueia, ele vai sempre pegar aquele pacote e vai jogar fora. Um filtro de pacotes de estado, ele mantém a informação do estado da conexão aberta, que é uma tabela de estado. Ele se baseia nesse estado para tomar uma decisão. Então pensa assim, como é que você faria
sem guardar o estado, para permitir que um computador de fora possa acessar a sua rede, mas a sua rede interna não possa acessar o computador de fora. Seria um complicado, certo? Porque uma conexão, uma conversa, uma comunicação, ela depende de uma mensagem ir e de uma mensagem voltar. Então, se eu tenho uma regra na volta, fechando essa conexão, ela não vai existir. Porque, embora eu consiga acessar, ou seja, eu consiga enviar um pacote até um determinado local, eu não vou conseguir tirar a informação desse local. Por quê? Porque essa informação vai estar parada lá e não vai conseguir vir. Por quê? Porque o filtro de pacotes, a sua ACL, a sua lista de acesso, bloqueou. Então, o filtro de pacote stateful, ele permite que você mantenha informações do estado para você tomar decisões baseadas no seguinte: se essa conexão já foi iniciada, eu vou deixar ela passando, mesmo que eu tenha uma outra regra bloqueando. Isso é interessante por quê? Porque se você for pensar numa rede, o que você pensa? Eu quero bloquear todo o acesso externo, mas eu quero permitir o acesso de dentro para fora. Então você colocaria uma regra na sua WAN, ou seja, na interface que está entrando, falando: bloqueia todos os acessos à minha rede. Ao mesmo tempo, você quer, de dentro da sua rede, acessar a internet e obter uma informação. Mas como é que você vai conseguir acessar a internet e obter uma informação se o computador de fora, quando estiver enfiando a informação, vai ter uma regra bloqueando o acesso? É justamente para evitar esse problema que o filtro de pacotes stateful existe. Porque quando você trafega o dado de dentro para fora, o filtro de pacotes, ou seja, o seu firewall, ele vai dizer: olha só, tem uma conexão iniciando, então a gente vai esperar a volta. E quando ele fizer isso, essa volta vai chegar e o seu filtro de pacotes vai ver que tem um estado já aberto, e esse estado já aberto, ele vai, vamos dizer assim, ele vai ser considerado antes de você considerar a regra de não acesso. Só que, ao passo de que, se alguém de fora quiser enviar algo, essa conexão não está aberta, porque ninguém de dentro abriu essa conexão. Então, nesse momento, esse pacote vai ser bloqueado. Então, essa é uma diferença interessante entre o que é um filtro de pacotes e o que é um filtro de pacote stateful, que guarda o estado. Tá legal? Bom, e aí a gente tem uns outros termos também, que é gateway de aplicação, ou seja, você pode ter também um firewall de aplicação que você vai implementar um proxy de um protocolo, e você vai ter ali, determinado na porta ou no protocolo, no endereço, você vai ter um gateway, ou seja, você vai ter algo ali na frente que vai aparecer para você e ele vai estar atrás da aplicação. E nesse momento, você pode fazer alguma coisa. A gente não vai entrar em detalhes do gateway de aplicação, mas ele também pode ser considerado uma forma de firewall de aplicação, onde você tem ali um serviço web atrás e você tem um serviço web na frente, e esse cara faz a interface, ou seja, o seu serviço web que está na frente, com o seu serviço web atrás, e as pessoas que estão no mundo externo falam com esse gateway de aplicação. Então é interessante, é mais uma forma de você fazer uma proteção da sua rede. Você pode ter uma DMZ. O que é uma DMZ? DMZ é a sigla para Demilitarized Zone, que é uma zona desmilitarizada, ou seja, é uma área não protegida, tá? Que o seu firewall coloca serviços, enfim, que vão estar ali fora da sua rede corporativa protegida. Então, imagina que você tenha 3 redes, né? Aí, falando um pouco aqui, vindo um pouquinho para cá, né? Aqui, imagina aqui essa figura aqui, essa figura é interessante. Eu tenho um firewall, né? Deixa eu pegar aqui, aumentar ela um pouquinho. Opa. Enfim, dane-se. Bom, eu tenho aqui um firewall, certo? E eu tenho a minha rede interna, eu tenho aqui a rede da internet e eu tenho aqui uma DMZ. Bom, se eu quero colocar um serviço web, por exemplo, eu poderia colocar ele aqui dentro da minha rede e as pessoas acessarem ele. Só que o meu firewall teria que ter muita regra, ou seria muito mais complexo fazer essa gestão,
Porque como esse firewall está aqui dentro, e aqui dentro também tem computadores que estão trafegando os dados da empresa, ou computadores pessoais, enfim, alguma coisa que eu queira proteger mais do que o que está na minha DMZ, eu teria um problema aqui para gerir o que eu vou deixar para o meu computador ou o que eu vou proteger. Então, essa DMZ ela existe para você dizer o seguinte, olha só, isso aqui está na minha rede, isso aqui é a minha infraestrutura, mas eu coloco ele fora dessa segurança, para que as pessoas aqui de fora consigam acessar. Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre como o Cisco faz a DMZ, mas isso seria a ideia de conceito de DMZ é essa. E aí eu vou ter as redes protegidas e as redes não protegidas. O que é a rede protegida? A rede protegida ela é posicionada atrás do firewall, tá? E ela é protegida pelas políticas de segurança. E a rede não protegida, basicamente, é a que está na frente do firewall e ela está com acesso à internet. Voltando um pouco aqui agora ao DMZ, para a gente falar como que o firewall da Cisco ele implementa. Bom, deixa eu diminuir essa figura aqui, botar ela para cá. Bom, como é que é essa implementação aqui do firewall da Cisco? Você tem aqui níveis de segurança, né? Se você for reparar aqui, ele colocou a inside como nível 100, outside como nível 0 e a DMZ como nível 50. E o que ele define é que quanto maior for esse número, maior é a confiança que você tem na rede. E aí, por padrão, o que ele faz? Ele interrompe tudo que é tráfego dos níveis mais baixos para níveis mais altos. Então, por exemplo, essa é uma outra forma de você fazer segurança. Você tem aqui que o nível de segurança dessa rede é 0. Então, tudo que estiver indo do nível mais baixo para o nível mais alto, ele vai interromper. Então, se alguém de fora tentar acessar um computador lá dentro, ele vai bloquear. Também, se alguém de fora tentar acessar isso aqui, ele vai bloquear. Então, o servidor na rede externa não poderá iniciar uma conexão com o servidor na nossa rede DMZ e nem com o host na rede interna. O servidor na DMZ pode fazer o tráfego para fora, mas não pode iniciar uma conversa para dentro. E um host interno pode iniciar o tráfego para a rede DMZ e para o servidor da internet. E quando o servidor do lado de fora responder, o ASA vai permitir dinamicamente esse tráfego de retorno. Por quê? Lembra do filtro de estados? Então, ele guardou o estado. Então, ele sabe que começou uma conexão de dentro para fora, então ele tem que permitir a resposta de volta daqui de fora para dentro. Tá ok? Bom, vamos lá. E aí, né, com isso, o que a gente tem? Que é importante você definir qual é a direção do tráfego. Por quê? Porque a direção do tráfego define aonde que essa regra vai ser aplicada e ele vai definir como que você vai tratar justamente essa resposta em entrada ou saída de informação. Então, a direção do tráfego inbound, ou seja, de dentro para fora, ele está direcionado às redes protegidas. Então, se a gente pegar essa foto aqui, o tráfego inbound seria o que está vindo de fora, entrando, ou seja, entrando na minha rede. O tráfego outbound é o tráfego direcionado para as redes não protegidas, ou seja, para a internet, para qualquer coisa que esteja do lado de fora. Então, nesse caso, eu tenho um firewall, eu tenho a rede interna, e ele está indo para fora, ele está outbound, ou seja, ele está saindo da minha rede. Então, nesse momento aqui, eu defini quais são as regras e qual é o fluxo de tráfego que eu quero, se é inbound ou se é outbound. E aí, o inbound é sempre direcionado para a minha rede protegida, ou seja, o que está dentro da minha rede, e o outbound é sempre direcionado para as minhas redes não protegidas, ou seja, saindo da minha rede. E aí, o que a gente tem? Né? Para a gente configurar isso, né, a gente vai usar um firewall, e esse firewall vai ter uma interface. Tá? E esse aqui é um exemplo de uma interface desse firewall. Né? Por exemplo, essa interface aqui é a do Cisco ASA, ou seja, essa aqui é o ASDM da Cisco, que ela em Java é uma interface de um programa que você instala no seu computador e você consegue fazer essa interface com o seu
dispositivo firewall. E como é que ela funciona? Deixa eu ver se eu aumento ela aqui para vocês verem melhor. Aqui, bom. O que ela tem, né? Ela vai ter as redes que você está aqui definindo. E essas redes vão ter regras. E essas regras vão estar numeradas de 1 até a última regra. Então, você pode colocar aqui na regra 1 que um determinado objeto, ou seja, um determinado IP, nesse caso aqui, com destino para qualquer rede, utilizando um serviço. Aqui, por exemplo, ele bota o DP domain, ou seja, ele está rodando o DNS aqui. Ou seja, esse cara com destino para qualquer domínio, ele permite. Aqui a gente só tem regras de permite. E aqui é interessante a gente ver que um firewall, ele sempre avalia a sua regra de cima para baixo. Então, como é que você coloca aqui? Se você quer permitir alguma coisa, ele vai começar vendo da sua regra 1 até a sua última regra. Então, por exemplo, aqui como só tem tudo permite, o que ele vai fazer? Ele vai bater aqui. Permitiu, 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 permitiu. Então, se tiver um pacote com essa característica, ele vai bater nessa regra. Agora, se tiver um pacote com esse IP, só que indo para a porta 8080, ele já vai cair nessa segunda regra. E lá no final, sempre no final de toda regra, você vai ter um deny implícito. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está permitindo somente isso e negando todo o resto. Por isso que aqui só tem permite. Por quê? Porque ele vai estar permitindo só aquilo que está dentro desse escopo aqui. Então, é interessante a gente ver que você vai ter aqui uma regra, essas regras aqui são explícitas, e a regra implícita é que nada que for disso aqui vai passar, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui a regra implícita e a regra explícita. Mais na frente, quando a gente estiver mexendo no nosso laboratóriozinho, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, bom, esse aqui é um exemplo. Aí, o que a gente configura nele, né? A gente vai configurar o endereço de origem, o endereço de destino e os protocolos ou serviços que a gente quer permitir. Então, o endereço de origem pode ser um host, ou seja, um endereço IP. Pode ser um grupo, ou seja, você define qual é um grupo que você quer. Web servers, como a gente botou aqui, né? Se você for pegar aqui, né? Ele está permitindo aqui, um determinado objeto. Mas esse objeto pode ser também um grupo de computadores ou uma rede. E aí, você coloca aqui onde foi iniciado, ou seja, a pacote, e o endereço de destino, que é o host ou grupo, e aonde que esse pacote vai chegar. E aí você pode permitir ou bloquear um tráfego. E logar o tráfego sensível aos pacotes descartados. Isso é importante, não só para você debugar, ou seja, para você saber o que está acontecendo na sua rede, para uma determinada falha, por exemplo, alguém que não devia estar bloqueado está bloqueado, como também para você saber, olha só, um determinado local tentou acessar um determinado local que não devia ou que podia. E aí você logar aquilo para você conseguir fazer alguma auditoria em algum caso. E aí, o que você tem aqui, né? Essa janela aqui é justamente a janela que você cria uma regra para colocar nessa janela aqui. Então, aqui eu tenho todas as regras. Mas se eu quiser criar uma regra, o que eu faço? Eu poderia vir aqui nesse botão de adicionar e eu abriria essa tela aqui. E essa tela, ela me dá a interface que eu quero colocar, né? Se a gente for reparar aqui, existem várias interfaces, por exemplo, tem a outside, tem a inside, tem a DMZ. E aí eu coloco em alguma interface, né? Aqui também, se a gente for pensar aqui, tem a outside, a inside, a DMZ, né? Ou seja, eu vou colocar a regra aqui, aqui ou aqui nessa interface. E aí ele vai permitir ou negar, né? Então, se eu colocar permitir, por exemplo, que é aqui da foto, eu vou colocar o endereço de origem, o endereço de destino, o tipo de serviço, alguma descrição que eu quero. Eu vou colocar o log, ou seja, eu quero que esse log seja informacional, ou seja, ele vai me dar uma informação de que alguém caiu nessa regra, e aí eu vou permitir essa regra. Isso aqui são algumas configurações também que eu posso fazer.
para especificar um pouco mais o meu tráfego, e eu vou permitir. Quando eu fizer isso, essa aqui é uma outra foto dessa mesma tela aqui, só que em outro firewall. Ele vai vir aqui e ela vai estar numa posição. E aqui a gente pode ver, por exemplo, que aqui a gente tem, por exemplo, uma regra permitindo para qualquer um de algum tipo, que ele está fechado aqui, permitindo, e se ele cair na segunda regra, ele vai negar. Da mesma forma aqui, eu tenho várias regras, e aí se ele cair aqui, ele vai permitir, se ele cair aqui, ele vai permitir, se ele cair aqui, ele vai negar. E aí eu consigo fazer essa gestão do que eu posso acessar ou não, baseado nessa sequência de regras. E aqui, por exemplo, ela é uma outra forma de você fazer, tá? Só que isso aqui já é no meu firewall ASA. E aqui eu posso criar, aqui eu criei usando uma interface, e aqui eu vou criar usando a linha de comando através de ACL. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, tá? Que na minha interface de fora, eu neguei alguma coisa, que eu já expliquei isso aqui mais na frente, como era a ACL. E aí isso aqui vai parar numa entrada ou saída de rede, ou seja, na minha DMZ ou na Out, que são as minhas interfaces que tem aqui. Né? Então eu tenho DMZ in, ou seja, o que está entrando na DMZ, né, no in, ou no out da minha interface. E aí eu consigo criar regras dadas as interfaces aqui, tá? E eu coloco o nome nas interfaces, e quando eu aplicar isso aqui, ele vai aplicar essa regra dentro de uma interface. E aí quando o pacote vier entrar nessa interface, ele vai verificar isso de cima para baixo, tá? Bom, e aí, o que eu tenho, né? O que a gente viu? A gente viu os filtros de pacote stateful, que ele cuida desse tráfego de retorno, né? Ele permite ou não uma informação, não só baseado nas regras, como também no estado dessa regra. Só um segundo. E aí, essa inspeção stateful, o que ela faz? Ela rastreia essas conexões para me permitir ou não algum acesso. E essa inspeção de estado, o que ela faz? Ela toma decisões de acordo com o fluxo de tráfego e as informações que eu tenho. E essa regra, ela deve permitir o tráfego, né, antes da saída, antes de que o firewall registre a conexão. Então, eu permito que esse tráfego saia, né? E aí eu guardo o estado. A partir daí, eu vou tomar essas decisões baseadas no estado da minha aplicação. Então, eu só preciso ter uma regra dizendo para ele sair, e aí a volta vai se basear no estado dessa aplicação. Então, por exemplo, um computador ele se conecta a um servidor web, o firewall da borda da minha rede vai registrar essa conexão. O servidor responde e o firewall vai permitir que esse tráfego web flua. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Tem a rede, eu tenho minha rede interna, eu tenho minha rede fora. Aqui eu não posso, esse aqui não pode acessar nada, mas no momento que esse cara aqui acessa alguma coisa aqui de fora, esse firewall guarda um estado. E aí o pacote foi, esse cara respondeu. A priori ele deveria bloquear, mas ele já tem um estado de conexão, então ele vai permitir e esse tráfego vai fluir. Então, assim funciona o filtro de pacote stateful. E é por isso que ele permite que você faça isso sem você ficar criando regras e exceções com um determinado pacote. E o pacote stateless e a gestão e a avaliação de pacote stateless, ou seja, sem estado, eu tenho que cada pacote é analisado isoladamente e você não vai ter nenhum tipo de correlação com outros pacotes. Então, as vantagens e as desvantagens são as seguintes, né? A vantagem é que um roteador com filtragem, né, ele com filtragem sem estado,
ele é mais eficiente, principalmente se ele for stateless, porque ele não vai guardar recurso, não vai gastar recurso para guardar esse estado, né? E ele é disponível em roteadores e softwares e SOs. E a desvantagem é que ele é complicado de configurar e é difícil de você testar. Por quê? Porque imagina você tendo que bloquear toda a sua internet, né? Ou seja, eu quero bloquear todo o acesso. Imagina que isso aqui é minha internet, né? E isso aqui é minha rede interna, só um exemplo. Eu quero bloquear tudo que alguém tente entrar na minha rede, mas ao mesmo tempo eu quero permitir que esse cara aqui acesse qualquer coisa. Vocês conseguem ver que vocês teriam que criar várias regras e várias especificações. Aqui acho que nem permite isso. Mas você teria que avaliar muito mais características do pacote para permitir que uma informação possa entrar ou sair da minha rede. Então, essa é a principal diferença entre o que é um filtro de pacote stateful e um filtro de pacote stateless. E aí, um deployment comum da minha arquitetura você tem a internet e você tem um roteador aqui. Esse roteador vai permitir acesso à internet, acesso à minha rede interna e à minha DMZ. E aí eu vou ter a rede protegida, aqui eu tenho a minha DMZ e aqui eu tenho a minha rede protegida. Tá? E aí, quando você estiver fazendo uma rede mais complexa, lembra que a gente estava falando que hoje em dia as pessoas podem ir com computadores para a sua empresa, as pessoas podem ter acesso a diversas formas de você entrar ou sair da sua rede, ou simplesmente você pode ter uma rede tão grande, como, por exemplo, a rede da UFRJ, que é gigante, e você tem, por exemplo, centros como o CCS, o CT, o CCMN, ou diferentes lugares, por exemplo, você tem o Departamento de Ciência da Computação, Departamento de Matemática, Departamento, sei lá, de Letras, e você vai ter redes, né? E cada rede você vai ter um tipo de dado, uma informação, e você vai ter que proteger. Então é muito comum, né, que quando você tem uma rede gigante, uma rede complexa, você tem a rede de fora, né, e você tenha diferentes camadas de proteção. Então, por exemplo, o que a gente poderia ter, né? A gente poderia ter a rede de fora, né? Aí você tem um roteador, um firewall, e aí você vai ter um switch aqui, vamos dizer, qualquer coisa, que vai entregar a internet para vários pontos, a rede para vários pontos. E aí você teria uma política para um determinado centro, para um determinado serviço, você teria uma outra política para um determinado serviço, para um determinado centro, e uma outra política para um determinado serviço. Por exemplo, vamos imaginar, né? A gente tem aqui, né, a UFRJ, por exemplo, e você tem aqui a reitoria, né? E a reitoria tem os serviços burocráticos, as pessoas trabalhando com papelada, essas coisas. E aqui a gente tem, por exemplo, um laboratório ou um departamento, por exemplo, de computação, e aqui você vai ter pessoas que vão estar trabalhando com coisas de computação, com acesso a serviços lá fora, serviços de nuvem, enfim. Bom, é de se esperar que essas pessoas que trabalham com coisas de papel, com burocracia, eles tenham acesso a sistemas corporativos e a sistemas web, por exemplo. Tá? Não estou dizendo que é só isso que eles trabalham, mas é uma hipótese. Né? E esse pessoal que trabalha com laboratórios de rede, eles podem acessar, sei lá, algum serviço lá fora, eles possam acessar uma determinada rede, possam acessar um FTP, a nuvem, enfim, qualquer coisa. Então, você fazendo essa diferenciação, você pode permitir, por exemplo, que essas pessoas daqui não tenham acesso, por exemplo, a serviços internos, serviços que só fazem parte ao trabalho burocrático aqui, como também pode diferenciar qual é a política, ou seja, essas pessoas têm acesso a essa informação, estão trabalhando com esse tipo de informação, e eles só têm acesso a sites determinados na internet. Enquanto que esse pessoal aqui não tem acesso às informações daqui,
porque essas informações são informações da universidade, mas eles também têm acesso a outros tipos de serviço lá fora. E aí, quando você faz esse deployment hierárquico, você pode definir uma proteção mais global aqui, né, da minha rede externa, e eu posso ter diferentes políticas para os meus diferentes serviços, para os meus diferentes setores da minha rede, tá? E aí, com isso eu consigo customizar, né, parametrizar aquilo que eu quero deixar ser acessível ou não dentro da minha rede. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, a gente parou agora, a gente iria falar de outra coisa, mas agora a gente vai falar do laboratório. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Não? Então tá. Bom, esse aqui é o laboratório. E o que tem nesse laboratório aqui? Tá? Eu tenho aqui um PFSense, esse carinha aqui. Tá? Esse PFSense aqui, ele vai estar ligado do lado de fora num Kali, tá? E na minha rede interna, eu tenho uma máquina Metasploitable. Não sei, vocês já usaram Metasploitable? Deixa eu botar aqui a aula aqui. O Metasploitable é uma máquina virtual. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui para vocês. Metasploitable é um Linux, tá, deixado de forma intencionalmente vulnerável para que você possa fazer trabalhos de segurança. Então, se vocês quiserem pegar o Metasploitable, é nessa... Vou até botar aqui para vocês aqui, se vocês quiserem. Mandei no chat. Vocês podem usar isso aqui, tá? Porque ela é uma máquina que ela permite com que você tenha vários serviços vulneráveis e você possa usar o Metasploit para entrar nela. A gente não vai usar o Metasploit, a gente só está deixando ela porque ela tem vários serviços abertos também. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Bom, então a gente tem o Metasploitable, que a gente acessa por msf admin. Beleza. Tá? E esse Metasploitable, se a gente for olhar aqui, ele está dentro do meu firewall. E como é que está esse firewall? Eu tenho uma WAN aqui e uma LAN. A WAN seria um mundo externo, né? Que ele tem esse IP aqui, 220.1.2, se vocês forem ler nessa linha aqui onde está o meu mouse. E a LAN, ela está na 192.168.1.1, tá? Que é a minha rede interna, que é onde o meu Metasploitable está. O meu Metasploitable está dentro dessa rede e o IP dele... Como é que eu estava na máquina errada? E o IP dele é esse aqui, o 92.168.1.100. E aqui está o meu Kali. O que o meu Kali tem? Deixa eu botar aqui. Ele está na 221.1, ou seja, ele está na minha WAN. E aí o meu firewall está entre o Metasploitable e o Kali. Então, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso tentar, né, ver os serviços que estão aqui e a gente pode trabalhar com o firewall. E essa aqui, se vocês nunca mexeram no PFSense, essa aqui é a interface que o meu PFSense me dá. Como é que é essa interface? Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar melhor, para a gente dar uma exploradinha na interface. Né? Bom, como eu falei, o PFSense pode ser instalado no computador, então ele vai me dar qual é o tipo de CPU dele. Né? Por exemplo, aqui ele está no meu computador, está numa i3 8100, beleza. Se vocês forem ver aqui, ele vai dar a quantidade de memória que ele está usando, o tamanho da tabela de estados. Lembrando, a tabela de estado consome recurso. Então, a quantidade de estado do seu firewall, ele é finito. Então, é importante, por exemplo, a gente aqui não está mexendo em muita coisa. A gente pode ver que a gente já está consumindo 160 estados. Agora ele já baixou para 24. Por quê? Porque ele vai vendo quais são as conexões que estão abertas, né? E quando a conexão fecha, ele tira da minha tabela. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em ver estados, o que eu vou ver? Né? Eu vou ver aqui, por exemplo, da interface WAN, né? Começou uma conexão
da 221.1, né, nessa porta aqui, para a 192.168.1.1 na porta 80. Bom, o que é o 192.168.1.1? É essa máquina aqui. E o que é o 221.1? É o meu computador pfSense. É o meu Kali. Se a gente vier aqui, ó, esse cara aqui. 221.1. Então, essa regra aqui, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que tem um estado do meu Kali, tá? Para a porta 80 da 192.168.1. Ou seja, ele está guardando justamente o estado dessa página web aqui. Então, sempre que, se tivesse alguma regra impedindo esse tráfego, ele ia estar vendo aqui pela tabela de estado que essa conexão está estabelecida, como ele diz aqui. E da mesma forma, você vai ter para várias outras interfaces. Isso aqui são interfaces de loopback, então isso aqui são serviços internos do meu firewall, né? Tanto é que ele bota aqui 127.001, 127.001, ou seja, é interno. E aí você pode ver aqui que são vários serviços na porta 53, ou seja, isso aqui são vários DNS que ele está tentando resolver por algum motivo. E aí aqui, né, a gente já viu um exemplo de como que é esse estado. E aqui eu tenho dois estados na porta 80 dos mesmos computadores. Só que um está numa porta e outro está em outra porta, por algum motivo ele abriu dois estados. Bom, aqui eu posso resetar os estados, depois eu vou falar isso mais na frente. Bom, como é que funciona o firewall, né? Ele tem as interfaces. Então eu vou ter aqui a LAN e a WAN. Sim, é possível ter um estado em UDP, porque na verdade isso aqui não é, vamos dizer assim, não é o estado de conexão no sentido estrito, por exemplo, do TCP guardar o estado e definir alguma coisa na minha aplicação, né? Reenviar pacote, não. Aqui, nesse caso, quando eu estou falando de firewall, se um pacote foi, pensa assim, se um pacote foi, ele tem que voltar. Então, esse estado, no contexto do firewall, é a conexão ter sido aberta, então esperar um retorno. Entendeu? Então, ele vai guardar, assim, o estado em UDP, porque ele precisa saber que, mesmo que seja UDP, que vai ter um retorno. Por exemplo, se eu estiver falando na porta 53, se eu estiver falando com DNS, por exemplo, eu vou enviar uma requisição DNS e eu vou esperar uma resposta DNS. Mesmo que o UDP não abra uma conexão no sentido de rede, vamos dizer assim. Tá entendendo? Então, no contexto do firewall, ele guarda esse estado para saber que se eu enviei um pacote na porta 53, para a porta 53, ou seja, aqui no firewall seria um DNS, eu vou esperar. Então eu não vou negar esse pacote quando ele entrar. Entendeu? Sim. Se a gente vier aqui, não sei se ele mostra aqui. Cadê aqui? Não, aqui não tem, ele não diz os timeouts. Mas, por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui nas configurações, vamos vir aqui direto em avançado. Se eu vier aqui, deixa eu ver onde aqui é. Peraí. O que ele tem aqui? Eu posso definir... Isso. Aqui, por exemplo, eu posso definir o pfSense, ele me permite várias configurações, né? Entre elas, é uma otimização do firewall, vamos dizer assim. E aí, ele tem várias opções. Uma delas, por exemplo, seria essa agressiva aqui. O que essa agressiva é? Ele expira conexões que estão idle de forma mais rápida. Então, você pode consumir, ou você pode ter uma gerência melhor de CPU e memória, porque você vai estar limpando essas conexões, mas você pode jogar fora conexões legítimas. Ao mesmo tempo que eu posso ter um comportamento mais conservativo. Ou seja, eu vou tentar, ao máximo, evitar desligar qualquer conexão idle, que está legítima. Mas eu gasto mais memória. Entendeu? Então,
Ou eu posso ter uma conexão high latency, por exemplo, né? Que é, por exemplo, de links de satélite, que eu vou expirar conexões idle mais tarde do que o padrão. Ou seja, se você for pensar que um satélite, né, ele tem uma latência alta porque ele está longe, ele está na atmosfera, ele tá fora da Terra, né? Quando você enviar isso, é possível que, pelo delay, você tenha o tempo que ele guarda o estado se perca. Então você configura ele como alta latência e aí ele vai expirar essa conexão mais tarde do que o configurado, entendeu? Faz sentido. Vamos deixar aqui no normal para não mexer na gente. Bom, enfim. Voltando aqui a falar, então, o PFSense vai permitir que você tenha usuários, né, para você acessar o seu Firewall. Então, eu posso criar ou não usuários. Vamos clicar aqui. Não vou criar nenhum por enquanto, né? Eu posso ter aqui, né, de novo, as configurações avançadas. E aí, isso aqui seriam configurações do meu configurador web. Então, eu posso botar ele HTTP, HTTPS. Posso mudar a porta dele. Posso definir quantos processos ele vai funcionar. Por exemplo, eu posso definir mais de um processo, ou seja, quantos processos que esse configurador web vai rodar. Se eu tiver mais, eu vou gastar mais recurso, enfim. E aí eu posso ter aqui, posso definir um hostname, enfim. Posso definir acesso por SSH, como vai ser esse acesso, a proteção de login ou não, a conexão serial. Se eu posso ter, por exemplo, aqui, esse aqui é a minha console do PFSense, tá? Então, nessa console, eu posso ter ou não um acesso protegido por password, enfim. Isso aqui são as coisas mais administrativas do meu firewall. Aí aqui eu vou ter as configurações de firewall, e aí eu tenho várias configurações que eu posso colocar no meu firewall. Por exemplo, um deles é desabilitar o meu firewall, ou seja, desabilitar a forma de filtragem de pacote. E quando você faz isso num firewall, ele está dizendo aqui, ó, isso aqui converte o teu PFSense a uma plataforma só de roteamento. Ele só vai rotear, ele não vai filtrar nada. Ou seja, ele vai virar um roteador, né? Eu posso ter algumas formas que eu não vou entrar muito em detalhe. Por exemplo, mudar o ID do meu pacote, não fragmentar, mudar a forma como ele faz para limpar os dados de não fragmentação. Aqui eu posso definir um tamanho customizado da minha tabela de estado. Eu posso definir timeouts aqui. Aí eu posso, enfim, definir coisas de VPN, definir a forma do meu NAT. No caso aqui, eu desabilitei o NAT. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui num ambiente onde eu tenho uma rede que eu não quero que o NAT influencie para não influenciar o meu tratamento de pacotes. Então, se você tiver algum momento no futuro que queira usar, você pode usar o NAT ou desabilitar o NAT. E aqui eu posso definir os timeouts que eu vou definir para as minhas conexões. Então, está tudo como default aqui. Mas se eu quiser vir aqui, eu posso, eu quero um timeout diferente para o TCP, um timeout diferente para esperar o fim, um timeout diferente para enviar o DP, um timeout diferente para ICMP, por exemplo. Tá? Aqui eu vou ter minhas questões de networking, eu posso ligar ou desabilitar o IPv6, eu posso definir tunelamento de IPv4 por IPv6, enfim. Várias configurações. Posso definir aqui configurações de hardware, enfim. Aqui algumas coisas mais do meu firewall, por exemplo, eu posso definir uma URL de proxy, eu posso definir um load balancing, ou seja, eu ter várias saídas e eu balancear essa saída por várias entradas. Eu posso definir políticas de
de gerenciamento de energia. Como ele está no computador, né, eu posso instalar ele no computador, eu posso definir se eu quero que que ele vai fazer durante quando ele estiver em bateria, o que ele vai fazer quando ele estiver ligado na rede, como se fosse um computador normal, se você tem aquela gerência de energia do computador, né? Aqui eu posso ter um acelerador criptográfico para utilizar ou não. Se você tiver um computador comum, você provavelmente não vai ter isso aqui, mas pode ser que você tenha. Como é que você vai fazer o gerenciamento térmico, enfim. Aqui eu posso ter, isso aqui é interessante, vamos ver aqui, ó. Se eu quiser gerenciar a minha internet, se eu quiser criar disco de RAM, para ele não ficar escrevendo no disco, enfim. Enfim, vamos lá. Aqui eu tenho algumas coisas isso aqui é um BSD, né? Ele funciona em cima de um BSD, então eu posso configurar coisas que são flags do meu kernel BSD. Então eu posso configurar aqui o random PID do meu kernel, por exemplo. Beleza, se ele vai escolher ou não para um kernel randômico, enfim, para um PID randômico, enfim. São coisas do sistema operacional. Mas que você pode botar aqui, por exemplo, se você vai dropar, ou seja, se você vai tirar pacote TCP com a flag sim mais fim, que ele está dizendo que sim, enfim. São formas de você configurar coisas no teu firewall também. E aqui você pode ter aqui seria a questão do log, né? Então você pode ter SMTP, você pode ter um mail server, que você pode enviar coisas para o teu mail server, enfim. Aí você pode configurar várias coisas aqui e testar as suas configurações SMTP para você enviar para ele as suas notificações. Enfim, aqui são coisas de você ter BIP no startup, enfim. Bom, vamos lá. As configurações de interface. Por exemplo, o WAN, o que você pode botar? Né? Você pode colocar aqui, se você liga ou desliga a interface, a descrição dessa interface, se vai ser o tipo de IPv4 e IPv6, e aí você pode botar IPv4, DHCP, PPP, enfim, vários tipos de conexão que você pode ter aqui. Você pode definir um MAC address para você spurfar esse MAC address. Você pode definir a velocidade, a MTU, e aí você vai definir aqui a sua configuração de IPv4. Por exemplo, aqui no caso, eu botei a 221.2/30. E aqui é uma outra forma de segurança em que você pode bloquear redes privadas ou redes de Bogon. O que são redes privadas ou redes de Bogon? Seriam redes que Bogon é tráfego de IP reservado ou não definidos para ninguém pela IANA. Isso aqui é interessante porque alguém pode spufar um endereço IP que não exista e aqui você já vai bloquear. Ou você pode bloquear também endereços IPs de redes privadas. Isso aqui é interessante, mas só se você estiver trabalhando, né, no contexto de que você não está trafegando dados de redes privadas. Então, por exemplo, se você tiver só IP real, é interessante você colocar isso aqui porque você sabe que não vai ter nenhum IP privado. Mas o dia que você tiver IP privado, pode ser que essas configurações aqui deem problemas para você. Então, no meu caso aqui, como eu estou trabalhando num laboratório, eu tirei essas configurações, mas em geral elas estão definidas assim. Da mesma forma que eu tenho a minha LAN aqui, né? E eu vou ter também da mesma forma o endereço IPv4, ele é estático, e aqui não está bloqueando nada. E aqui eu posso definir, eu posso criar ou não interfaces, tanto de rede comum, né, que seria a internet, quanto sem fio, VLAN, enfim, qualquer tipo de interface. Tá? Bom, e aqui é a minha interface, aqui é o meu firewall. Antes de entrar no firewall, eu também posso ter serviços no meu firewall, no meu roteador, por exemplo, DHCP, DNS, enfim, que eu não vou entrar em detalhes. Eu posso definir VPNs. Aqui são algumas coisas de log ou de status que eu quero, e aqui são ferramentas de diagnóstico. E o meu pfSense também permite que eu instale pacotes. Como ele é um firewall, né,
Aqui não vai ter porque ele não está conectado na internet, mas eu posso instalar pacotes da mesma forma que ele é um sistema operacional. Eu posso pegar aqui e procurar um pacote e instalar. Então eu posso instalar, ele não vai conseguir pegar porque ele não está na internet. E eu vou conseguir pegar aqui e instalar um pacote. Por exemplo, esse Firewall aqui tem até um suricato instalado, eu não sabia. E o que é isso? É um pacote que eu instalei aqui, eu posso atualizar ele, eu posso desinstalar. Da mesma forma que você tem o apt-get, ele tem esse gerenciador aqui, né, no Linux. Se você tem o apt-get, você pode instalar um pacote. Aqui também. Tá? Bom, e esse pacote vira um serviço aqui. Agora vamos falar do Firewall, né? Bom, o meu Firewall, o que eu posso ter nele? Eu posso ter as regras de NAT nele, que está desabilitada, e eu não vou mexer nisso agora. E eu posso ter as minhas regras de Firewall, que são os mesmos tipos de regras que tinha lá quando eu mostrei né, naquela foto no Firewall da Cisco. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui, né? Eu vou ler sempre isso de cima para baixo. Então, eu tenho uma regra aqui que permite, né, acesso IPv4 TCP ao IP de destino desse firewall, uma regra IPv4 TCP ao endereço WAN, uma IPv4 TCP ao endereço LAN e uma que permite tudo. Ou seja, esse firewall aqui está permitindo exatamente tudo de fora para dentro. E de dentro para fora também. Né? Ele tem essa regra aqui. O que é essa regra aqui? Essa regra é uma regra que o meu próprio pfSense cria para mim, que seria uma regra anti-lockout, que roda na porta LAN, na porta 80, que é justamente essa informação aqui. Se eu tivesse dentro da minha rede, eu vou estar acessando com o meu endereço de LAN na porta 80. E ela é anti-lockout por quê? Para evitar que alguém venha aqui e crie uma regra que eu não vou permitir acessar essa interface aqui. Eu não estou acessando pela WAN, eu não estou acessando pela LAN, eu estou acessando pela WAN. Então, eu estou acessando por essa regra aqui. Por isso que ele já está com 9.05 MB já usado, que é justamente o acesso da rede externa para um IP desse firewall. Tá bom? Então, bom. Dito isso, vamos lá. A gente pode verificar aqui que se eu fizer isso aqui, o que ele está fazendo? Ele vai fazer um Nmap para um IP que está dentro do firewall. Então ele vai pegar, vai jogar para o pfSense, né, que está aqui, e do pfSense ele vai chegar na minha máquina Metasploitable. Então quando eu fizer isso, ele vai me dar tudo que está sendo acessível da minha Metasploitable. Então, por exemplo, ele me disse aqui que eu tenho a porta 21 FTP, 22 TCP, 21 TCP, 22 TCP, que é FTP, SSH, enfim. Então, isso tudo aqui estaria acessível de fora para dentro, tá? Então, o que esse meu firewall está me permitindo? Ele está me permitindo acessar qualquer coisa. Inclusive, se eu vier aqui, como eu sei que tem na porta 80 está rodando alguma coisa, que é HTTP, eu posso vir aqui e botar 192.168.1.100, que é o meu Metasploitable, e ele vai vir com a minha página web do Metasploitable. E ele vai dizer, nunca expõe isso aqui à rede e tal, porque ela é uma máquina intencionalmente feita para ser explorada. E eu posso rodar o que eu quiser aqui dentro do meu Metasploitable, porque não vai estar nada bloqueado. Então, por exemplo, se eu quiser que o FTP, o meu banco de dados que está aqui, né, na porta 3306, e o meu banco de dados na 5432 esteja fechado, junto com SMTP na porta 25, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu firewall e criar na WAN, ou seja, eu não quero que ninguém de fora para dentro acesse. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, tá vendo esses botões de adicionar aqui? Eu posso clicar aqui e adicionar uma regra. Nesse momento, o que ele vai ter? Ele vai ter a ação, né? Ou seja, passar, bloquear ou rejeitar. Mais na frente a gente vai dizer, eu vou dizer o que é isso. No momento eu vou botar aqui bloquear. O que ele vai fazer? Então ele vai bloquear tudo que está de fora para dentro com as configurações que eu vou colocar. Então, se eu quero bloquear o
FTP, que é a 21 TCP, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que a origem é qualquer coisa de fora, né? E o destino é o meu IP, ou seja, eu posso definir aqui várias coisas, por exemplo, posso definir a rede da WAN, a rede da LAN, eu posso definir aqui uma rede qualquer, ou eu posso definir um single host, ou seja, só um dispositivo. Como eu quero bloquear o acesso à porta TCP desse cara aqui do Metasploitable, então eu vou vir aqui e vou botar um single host. E aí eu vou botar o endereço IP dele, que é o 192.168.1.100. Beleza? Beleza. E aí a porta que eu vou colocar é justamente a porta 21. E aí eu vou querer logar isso aqui e eu vou botar uma descrição. Por exemplo, bloqueio FTP. E aí essa inscrição que eu coloquei aqui, né? Eu vou pegar, eu posso colocar algumas coisas avançadas aqui, né? Que, enfim, eu não vou trabalhar isso aqui, mas você pode, isso aqui é mais avançado, mas você pode definir outras coisas também, né? Por exemplo, você pode definir as regras, as flags, enfim, para você bloquear. E aí eu vou salvar. Bom, ele colocou aqui uma regra de bloqueio FTP. Se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Vamos lá. Ele ainda vai estar aqui. Por que ele ainda vai estar aqui? Lembra que eu falei que ele vê de cima para baixo? Então, eu adicionei aqui. O que ele fez? Ele provavelmente caiu nessa regra aqui, que é a de permitir qualquer coisa para dentro. Então, se eu quero bloquear esse acesso FTP, eu tenho que colocar ele em cima dessa regra. Quando eu fizer isso, e salvar, e aplicar, o que eu vou fazer aqui? Vai demorar um pouco mais. E aqui ele me disse, ó, FTP 21 está filtrada. Entendeu? Por quê? Porque ele chegou aqui, deixa eu dar um F5 aqui. Aqui, já até contou uns bytes aqui que ele bateu, que é justamente os bytes dessa regra. E eu botei para logar. Se eu vier aqui, ele vai estar no log aqui, ó. Ou seja, ele pegou o pacote, todos os outros pacotes vieram juntos, né? Eu fiz um scan, né? O Nmap faz um scan, então eu escaneei essa minha rede aqui. Ou seja, eu escaneei esse meu host aqui, né? Quando eu escaneei, eu mandei vários pacotes em várias portas. Quando ele bateu em várias outras portas, ele foi deixando passar. Quando ele chegou aqui e viu que era a porta FTP 21, ele bloqueou. Me disse aqui quantos bytes bateu e logou para mim. Lembra que eu falei que tinha o reject e o block? Então, qual é a diferença entre o reject e o block? O block, a diferença entre o reject e o block é que quando eu faço um reject, eu envio um TCP reset ou algo dizendo que a porta não está disponível para o DP. E eu mando isso para o cara que enviou. Esse cara que enviou, ele vai ver falando assim, beleza, então não tem nada nesse serviço, nesse cara. Só que quando eu bloqueio, eu simplesmente dropo esse pacote e não falo nada. Bom, uma vez que eu saiba, né, porque o Nmap sabe que esse cara está vivo, porque esse IP respondeu várias outras coisas para ele, então o que ele está me dizendo? Bom, beleza, então essa porta está filtrada. Por quê? Porque esse cara pegou o meu pacote e dropou ele, ou seja, ele pegou meu pacote e derrubou. Então tem algum bloqueio para a porta FTP. Isso passa para o meu Nmap como uma informação de porta filtrada. No momento que eu fizer isso aqui, que eu rejeitar ele, eu vou, ao invés de simplesmente bloquear, eu vou estar enviando um TCP reset. Quando eu fizer isso, ele vai mudar o ícone aqui, botou uma mãozinha aqui. E aí, quando eu fizer esse Nmap, ele já não vai estar mais aqui, ó. No Nmap, a primeira coisa, ele foi botar o filtrado, né? Quando não tinha nada, ele botou que a porta estava aberta. Quando eu dropei o pacote, ele falou, opa, alguém dropou, está filtrado. Quando eu não dropei e enviei um reset, ele não disse nada. Por quê? Porque esse é o comportamento que o computador vai fazer se aquele serviço não estiver funcionando.
Então, a diferença entre o drop e o reject é como eu quero que isso funcione. Se eu tiver várias portas e eu simplesmente quiser dizer para ele que não tem nada ali, eu posso simplesmente mandar um reset. E se eu dropar, ele pode saber que aquilo está sendo filtrado. É importante vocês saberem, porque isso aqui, se alguém está querendo atacar ou fazer um reconhecimento na sua rede, isso aqui é uma informação que você vai estar passando para o atacante. Então, quando você estiver definindo, você vai ter que saber o que você quer. Se você quer simplesmente bloquear e esse pacote não aparecer para ninguém e simplesmente ser dropado, ou você vai querer enviar um reset. E aí, vamos lá. Então, se eu quiser bloquear agora o banco de dados, né, que estava na porta 3306, né, e o Postgres na porta 5432, eu vou criar outras regras. Então, vamos lá. Bloquear. Para o host. Sim. A porta era 3306. Por que eu copio aqui? Porque isso aqui é um range de portas. Então eu posso bloquear também um range. Se eu simplesmente coloco o início e o fim, eu estou bloqueando uma porta só. Se eu tiver botar aqui 3306 e 3310, eu vou estar bloqueando a 06, a 7, a 8, a 9 e a 10. Tá? Eu vou logar aqui e vou botar bloqueio de BD. Aí eu posso botar até que esse aqui é o BD da 3306, que é o Postgre. Vou botar assim, PG. PostgreSQL. Beleza. Só vai ele ver aqui pro fim. É, Gabriel? Opa. Licença, eu acho que era do MySQL, não era não? Eu falei do MySQL. E verdade. Valeu, cara. Obrigado. Nada. Então vamos fazer o seguinte. Espera aí. Outra coisa então. Já que eu cometi um erro aqui, muito bem lembrado. Eu posso vir aqui e editar essa regra. Eu posso vir aqui e editar para o MySQL, né? Isso. Beleza. Só veio aqui. Posso criar agora a do 5432. Bom, que já está até aqui escrito. Bom, bloqueei esses dois aqui. Eu posso agora bloquear o SMTP. E olha só, eu posso definir um serviço que eu já conheço ou uma porta custom. O que significa uma porta custom? Significa eu vir aqui digitar uma porta, independente de ter um serviço ou não. Aqui, ele já me dá uma série de serviços que existem e eu posso bloquear. Então, por exemplo, como eu quero bloquear o SMTP, eu posso vir aqui e procurar SMTP. Só que está na porta 25. Entendeu? Então, na verdade, isso aqui é só uma apresentação da minha regra. Tá? Então, eu bloqueei aqui. Beleza, ele veio aqui SMTP. Vou aplicar. Vou jogar aqui para cima. Salvo isso. Bloqueou tudo. Aplicar. Agora, se eu vier aqui... Ah lá, ele filtrou, tá vendo? Se eu mudar aqui... para rejeitado...
aqui. Apliquei aqui. Ele sumiu. Não vejo mais nada. Aqui antes do VNC ele tinha duas coisas aqui. Ele não achou. Então, quando ele foi escanear isso aqui, ele mandou um bit aqui. Vocês podem ver que já bateu alguns pacotes aqui. E aqui você pode ver, por exemplo, essa regra aqui eu botei para logar, e essa aqui eu botei para logar também. E essas duas eu botei para não logar. Então, nesse momento, quando a gente vier aqui, a gente pode ver aqui nos logs que a regra bloqueia FTP ou BD+SQL bateu, e eu sei quem foi e quem para onde que estava indo. E eu posso, se ele tivesse conectado na internet, eu conseguiria resolver isso aqui. Se fosse um IP, através do DNS, eu conseguiria saber qual o nome de alguém que está me atacando ou alguém que está tentando acessar. Bom, vamos lá. Se eu quiser implementar aqui, tá? Vamos lá que já está acabando a aula. Se eu quiser implementar aqui um modelo, permite tudo e só bloqueia o que eu não quero, seria esse modelo. Eu estou permitindo tudo e estou bloqueando só o que eu não quero. Agora, se eu quiser bloquear tudo e só permitir a porta 80, como que eu faria? Bom, eu teria que criar uma regra aqui, né? Vamos deletar isso aqui. Eu prefiro ir deletando uma por uma, sabia? Bom, beleza. Está permitindo tudo aqui. Beleza. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero bloquear tudo e só permitir algumas coisas. Eu vou ter que colocar essa regra aqui, eu não vou colocar ela aqui em cima, porque essas regras daqui, elas estão permitindo que eu acesse a minha interface. Então eu não vou botar nada aqui em cima, porque senão eu ia perder acesso ao meu firewall. Tá? Isso aqui, claro, é um laboratório, tá? No mundo real não seria assim. No mundo real eu não quero que ninguém de fora acesse a minha rede interna. Eu só estou fazendo isso porque na minha rede interna está um Metasploitable. Então eu iria bloquear, né? Tudo para tudo. E geralmente uma regra dessa de bloque tudo para tudo, a gente não coloca para logar pacote, porque você só vai estar gastando recurso de log, enfim, porque basicamente você só permitiria algumas coisas. Então tá aqui, bloqueio de tudo. Só que agora, vamos botar ele aqui. Só que agora eu quero permitir... Calma aí. Pronto. Deixa eu ver se eu ainda estou com acesso a... Tá, estou com acesso. Bom, beleza, então, esse aqui é um exemplo. Eu acessei aqui minha rede e estou bloqueando o resto. Mas, para fazer do Metasploitable, então eu colocaria aqui, né? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou bloquear tudo para o Metasploitable, melhor. Não, tá bom assim, bloqueia tudo para tudo, tá bom. Regras. Bom, agora eu vou criar uma regra que só vai permitir passar um serviço para o Metasploitable. Por exemplo, que é o meu HTTP. Porta 80, beleza. Gabriel, Ah, tá 186 ao invés de 168 ali no. valeu. Obrigado, cara. Valeu. 168, 100. Valeu. Beleza, ele vai estar aqui. Então eu vou pegar ele e vou colocar ele antes aqui, tá? Não, gostei. Salvar aqui a... Pronto. Então eu coloquei aqui minha regra e isso aqui. Vamos ver o que ele vai dar aqui no meu Nmap. Olha lá. Ele só me permitiu, agora eu só consigo ver uma coisa. Por quê? Porque eu bloqueei exatamente tudo e só tenho acesso à minha página web, que é essa página web aqui.
que está rodando lá no meu Metasploitable, tá? Então, essa é uma forma de você fazer. Aqui, ele já loga até a quantidade de bits que bateu aqui. E guarda também, aqui, ó, se eu quiser permitir, eu posso também logar, né, o acesso ao HTTP. Então, eu sei quem está acessando a minha página web, porque eu tive uma regra de permite e eu pedi para ela logar. Então, só não logo que eu bloqueei, eu posso logar também os acessos. E aqui, eu vou ter a minha tabela de estado, tá? Agora, uma coisa interessante para a gente fazer agora nos últimos 10 minutos é ver como que a tabela de estado se comporta. Se a gente vier aqui e criar uma regra, deixa eu tirar essa regra aqui. Beleza. O que eu consigo fazer aqui, né? Consigo vir aqui e pingar o meu Metasploitable. Da mesma forma, no Metasploitable eu consigo pegar aqui, pingar e pingar lá fora. Beleza. Aqui que eu quero fazer? Eu quero, num cenário aqui, impedir que esse cara aqui faça ping para o cara aqui de dentro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e criar uma regra. Então, eu vou permitir, vou bloquear, tá? Qualquer coisa na interface WAN, endereços IP IPv4, cujo protocolo é o ICMP. E o que é o ICMP? Né? É o protocolo que o Ping usa para fazer, enfim, que ele usa para fazer diagnósticos, e um deles é o que o Ping, desses subtipos de IP, de Ping, né? Ou seja, de ICMP, é o que ele vai usar. Então, beleza. Então, vou bloquear ICMP, qualquer tipo de ICMP, de fora para dentro, tá? Qualquer coisa aqui, e vou bloquear. Vou botar aqui para logar, salvar. Beleza. Vou botar isso aqui para cima. Salvar. Aplicar. O que vocês acham que aconteceu lá no ping? Ele está rodando ainda. Por que ele está rodando ainda, se eu acabei de bloquear ele? Se eu vier aqui e fizer isso aqui, ele não vai fazer mais. Mas antes ele estava fazendo. Lembra da tabela de estados? O que acontece? Quando eu crio uma regra, deixa eu tirar aqui a regra. Aqui, quando você clica aqui, você pode suspender a regra, e foi o que eu acabei de fazer. Vou aplicar aqui. O meu ping voltou. Mas se eu vier aqui e habilitar essa regra de novo, o meu ping vai continuar. Por quê? Porque o momento que eu mandei o ping, eu criei um estado na tabela. Quando eu criei esse estado, ele para de avaliar as regras daqui e passa a avaliar o estado. Se eu vier aqui e mostrar os estados, eu vou mostrar que eu vou ter o ICMP rodando aqui. Tanto da LAN, quanto da LAN para WAN, quanto da WAN para LAN. Tá? Então, se eu quiser parar com esse ping, ou eu vou ter que parar o meu processo, coisa que, se eu for o gerente de rede, eu não vou ter acesso, né? Porque vai ser uma outra pessoa que está rodando, e eu quero bloquear essa conexão. Então, não basta só eu criar a regra. Eu tenho que vir aqui e desligar os estados. E o que essa opção aqui faz? Ela reseta a minha tabela de estados. Então, quando eu reseto, eu removo todas as entradas da tabela. Então, se eu vier aqui e fizer isso, eu vou resetar o meu firewall inteiro. Quer dizer, os estados do firewall. Vocês podem ver que aqui não parou. Aqui está rodando ainda, né? A minha página web vai demorar um pouco aqui para voltar. Mas o meu ping parou. Por quê? Porque o estado que permitia a conexão foi limpo. Quando ele tentou criar um estado novo, até minha página web crashou aqui, porque eu perdi acesso à página web. Pronto, voltou. Quando ele crashou, ele tentou abrir de novo.
Como não tinha mais estado, ele foi verificar pela tabela. Chegou na tabela, ele viu aqui, opa, está bloqueado. Então, quando você... Isso aqui é um exemplo do que esse firewall pfSense, ele é um firewall de estado, que guarda o estado da conexão. Porque ele julgou pelo estado que eu deveria deixar o pacote passar, mesmo que esse pacote tivesse bloqueado. E é por isso que, mesmo bloqueando o IPing de fora para dentro, de fora para dentro, para qualquer tipo, mesmo que seja o reply, eu consigo fazer essa conexão aqui funcionar. Por quê? Porque o Metasploitable, como ele está dentro da rede, ele está fazendo esse ping, ele está começando o ping por aqui, pela LAN. Então ele está avaliando isso aqui e está vendo que não está nada bloqueado. Se eu vier aqui e criar uma regra que vai fechar o ICMP também na minha LAN, ou seja, de dentro para fora, eu vou chegar aqui, posso logar aqui, tá? Se bem que eu fiz errado, não é permitir, era bloquear. Eu vou criar aqui a minha regra, vou botar essa minha regra aqui, salvar, aplicar, ele vai continuar rodando. Se eu vier aqui e limpar os estados, ele parou. Então, a gente pode ver que tanto que o estado ele vai abrir na hora que conecta, que começa a conexão, e é por isso que ele guarda estado UDP também, como o Miguel tinha feito a pergunta da outra vez. Ele guarda estado de tudo, inclusive de ping, para saber que tem a volta e não cair na regra, e ele avaliar isso de acordo com o estado. Se a gente vier aqui nos logs, a gente vai ver que tem um monte de ICMP batendo aqui no log. Tá? E é justamente os ICMPs que eu estou bloqueando aqui. Se eu vier aqui, ele vai estar tentando conectar, não vai conseguir. Eu venho aqui e tiro esse bloqueio. Pronto, voltou. E essa é a principal função de um firewall, é criar essas regras, né, de acordo com os parâmetros da minha rede, do fluxo que eu quero controlar. E, baseado se o fluxo já começou ou não, eu poder bloquear ele. Depois, tem mais coisas para a gente falar, depois de IDS e PS, mas, enfim, por enquanto, eu acho que a gente já conseguiu cobrir tudo sobre firewall e filtro de pacotes stateful, stateless. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Bom, gente, então, obrigado, Yuri. Valeu. Eu sempre gosto dessa aula, acho legal pra caramba também. Bom, qualquer dúvida, o meu e-mail é gabriel@labnet.nce.br. Eu estou colocando aqui. Labnet iniciar FRJBR. A gente coloca os slides no Classroom, pessoal. O Claudio vai colocar no Classroom. E, bom, é isso então, pessoal. Eu vou fechar aqui a minha apresentação. Vou parar aqui a gravação. Vou parar.